Hoje, 11 de setembro, é o Dia do Cerrado, um bioma que foi devastado pelo fogo nos últimos 39 anos. Foram mais de 88 milhões de hectares. É o que mostra um levantamento do MapBiomas Alerta. E essa área queimada, para vocês terem uma ideia, é maior do que a extensão da região sul. Nesta quarta-feira está sendo lançada a campanha do Consórcio Cerrado das Águas com o tema O Cerrado Me Protege e provoca uma reflexão importantíssima para todos nós. Sobre isso, eu converso com a bióloga e também secretária executiva do consórcio, a Fabiane Ceballos. A gente já estava conversando aqui no intervalo. Obrigada por ter vindo nesse dia tão importante, né, Fabiane? E a gente não está protegendo o nosso cerrado. É um desafio, né? Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto tão importante. Obrigada a todos os telespectadores. Realmente, a gente precisa pensar, né? Essa campanha, ela vem com esse O Cerrado Me Protege exatamente para a gente olhar para isso. Me protege por quê? O que o Cerrado faz que proporciona que eu esteja vivo aqui? Então, é exatamente essa a ideia, né? Protege quem? Eu, você, a indústria, o agro, quem que o Cerrado protege? Então, a ideia é exatamente isso, levar a uma reflexão. E nós tivemos aí esse levantamento dessa devastação e como se recupera o Cerrado, né, diante desse levantamento e esse estudo que a gente teve? Então, os dados sobre o Cerrado, eles são alarmantes, né? A gente tem dados do MapBiomas dizendo que tudo que foi desmatado no ano passado, em 2023, mais da metade foi no Cerrado, né? Então, o Cerrado ele tem uma importância muito grande. O Cerrado ele tem várias fitofisionomias, ou seja, diferentes tipos de vegetação, né, na mesma região. A gente tem desde os campos, né, que são aquelas áreas de gramínea que o pessoal costuma falar que é pasto, né, e aquilo não é pasto, é uma vegetação nativa, até árvores, né, com florestas na beirada dos rios. E essa vegetação, Mônica, ela é de extrema importância para nós, né? Cada uma delas tem uma função. Então, assim, a gente precisa olhar para como restaurar cada uma delas. Se eu plantar árvores nessa área de campo, eu vou estar prejudicando. Imagina o seguinte, eu tenho um tamanho e uma pessoa mais alta. Quem consome mais água? Né? Uma pessoa pequena ou uma pessoa alta? É a mesma coisa, eu tenho gramíneas. Quem consome mais água? A gramínea ou a árvore? Então, quando eu coloco árvores no campo, o que eu estou fazendo? Eu estou jogando água para cima. E a função do Cerrado, você já deve ter ouvido falar, é a caixa d'água do Brasil. É catar... Pouca gente sabe disso, né, Exatamente. É catar essa água que vem lá da Amazônia e jogar ela para baixo. E encher os nossos lençóis freáticos para que abasteça os maiores rios do Brasil. Então, essa questão da restauração, ela é de extrema importância a gente olhar como que a gente conduz essa restauração, né? Como que a gente faz isso. Porque há técnicas, como você disse, específicas para isso, para essa recuperação. Está se fazendo muito pouco ainda, na sua opinião, Fabiane? Eu acho que a gente está tentando, né? A gente precisa olhar com mais critério para a restauração, para os desmates, né? Há necessidade realmente de desmatar? A gente tem outras técnicas, né? É possível usar tecnologia para aumentar essa produtividade? Então, a gente precisa olhar com mais critérios para essa conservação do Cerrado. Porque há 20 anos atrás, a gente já tinha alertas, o consórcio surgiu por causa de um alerta desses, né? Olha, a temperatura vai aumentar, o café vai desaparecer dessa região e é preciso fazer alguma coisa. Então, a gente precisa olhar com mais critério. Eu acho que há tentativas, há muitas instituições, universidades, ONGs, produtores rurais buscando alternativas, mas eu acho que a gente precisa olhar com critério, né, para todos os lados, assim. E você, né, como parte do consórcio e produtores de café que estão muito fortes ali com vocês, né, tem se trabalhado muito essa conscientização e a cultura regenerativa, né? Você planta, mas você também traz ali o cuidado para essa terra, para o Cerrado. Exatamente. O consórcio ele surgiu por causa desse estudo em 2004, mostrando que o café poderia desaparecer da região por causa do aumento das temperaturas. E aí, no decorrer do tempo, né, de 2014 a 2019, nós estudamos como fazer
né? Como desenvolver um projeto com os produtores para que a gente pudesse conservar essa água no solo, no microclima, nos rios, na bacia. Então surgiu o Programa de Investimento no Produtor Consciente. E esse programa, ele olha não só para a lavoura, não só para a área de vegetação nativa, mas a gente olha para a área produtiva. Como que está o solo dessa área produtiva, né? Esse solo está compactado, ele está permitindo a água infiltrar? Como é que está a cobertura vegetal nessa fazenda, né? Nessa propriedade rural? Então a gente precisa olhar para o todo, porque não existe a propriedade rural dissociada da vegetação nativa. A vegetação nativa, como diz o nosso presidente, ela é sócia da propriedade rural, ela é sócia da produção, é ela que oferta benefícios de inimigos naturais, de água, de microclima, né? Então a gente precisa olhar para isso no todo, Mônica, é preciso que a gente olhe para a paisagem como um todo, né? E olhe para esses detalhes, porque se a gente entender que a lavoura é só produção e a vegetação nativa é outra coisa, a gente não trabalha junto. E não trabalhando junto, todo mundo perde. O futuro está comprometido. Presente e futuro estão comprometidos. Exatamente. Né? Você está trazendo essa questão, né, da sociedade, dos produtores, né, de políticas públicas. E nós, enquanto eu estou na minha rotina, que vivo no Cerrado, o que é que eu posso fazer, sabe? O que eu posso fazer para poder ajudar esse Cerrado que me cerca? Então, eu acho que é isso, a gente trabalhar de forma conjunta, né? Eu acho que se o consórcio traz muito essa filosofia, né? Plataforma colaborativa, união, esforço conjunto. Então, não é só lá no campo que a gente resolve, mas é na cidade, né? A gente acabou de ver uma notícia aqui agora de falta de água, Araguari sofrendo com falta de água, Uberaba. A minha cidade, né? Uberaba. Então, eu acho que a gente precisa, cada um de nós, ali olhar para tudo, né? É a dona de casa no uso da água, é a indústria, né? Na melhor forma de aproveitamento dessa água, é no campo, na irrigação. Então, eu acho que todos nós precisamos olhar para isso, né? E essa questão, por exemplo, de plantio de árvores na cidade, isso poderia ajudar? Eu acho que a gente precisa restabelecer a conexão, né? Muito. A gente perdeu essa conexão de arborização no centro urbano. Eu vejo muitas pessoas que têm um pouco de pavor da árvore na porta da casa porque suja, né? Na realidade, aquela árvore, ela traz uma evapotranspiração ali, ela reduz a temperatura, ela traz todo um ambiente, não só para a gente, mas para a fauna também. Então, eu acho que a gente precisa restabelecer essa conexão e entender que o cerrado, a natureza, né, ela na realidade, ela nos protege. Ela traz esse abrigo para a espécie humana. Sem ela, a gente não vai viver aqui. Exatamente, senão a gente vai ter um futuro horrível pela frente, né, Fabiana? Já começou, né, começou, Mônica? né? Esse ar que a gente está respirando não é o nosso ar comum, né? Nós estamos respirando fumaça de cigarro, então sem fumar, né? E isso não é isso não é o que a gente quer para nós. 150 dias sem chuva, então a gente precisa realmente despertar e entender que a hora é agora, né? A hora é agora, por isso que eu quis trazer a Fabiane Ceballo, ela que é bióloga e secretária executiva do consórcio Cerrado das Águas, né, trazendo esta campanha, o Cerrado Me Protege. Fique atento, compartilhe, né, e repense as suas atitudes. Fabiane, foi um prazer conversar com você, muito obrigada e conte comigo, tá bom? Eu que agradeço. Obrigada, Mônica. Obrigada, viu?